Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. O tema dessa mensagem hoje é a igreja de Sardes, uma igreja enfraquecida. Qual o tema? A igreja de Sardes, uma igreja enfraquecida. Vamos aprender sobre esta igreja hoje. Diz assim a palavra. Ela é a quinta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma o restante dos que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Verso 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graça e paz, queridos. Continuamos ouvindo o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, pois essas cartas de Cristo não foram apenas para as igrejas do século I, mas também para todos nós. Quando nós observamos isso que está sendo escrito, isto que está sendo falado, isso que foi escrito, não diz respeito só àquela igreja daquele tempo, bem como também a nós como igreja do Senhor. Então, há tempos que eu tenho falado que a cada dia, a cada momento que a gente tem ministrado sobre as cartas às igrejas, essas cartas não diz respeito só àquele povo, mas acreditam-se que são eras, tempos que as igrejas deveriam passar. Ao lermos as cartas, estas cartas, não podemos distanciá-las de nós, a ponto de acharmos que estão muito distantes da nossa realidade, pois na verdade é que elas servem de exemplo para todos nós, igreja do Senhor, igreja do Altíssimo. Essa carta, ou essas cartas que nós estamos ministrando, falando sobre elas, ela não está distante de nossa realidade. Não, ela não está afastada da nossa realidade, não, ela é concernente ao que estamos vivendo, ela é concernente ao que estamos passando. A igreja de Sardes, ou melhor, Sardes, ela era localizada na província de Lídia, e era uma cidade extremamente importante. Ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Era também um centro comercial, e seu comércio era especialista em vestimenta de lã. Aí daí que nós podemos observar, não é? O Senhor dizendo que que aqueles que o seguissem vestiriam-se de roupas brancas. Por quê? Se nós formos observar, em cada carta que Jesus manda escrever e entregar aos pastores, cada carta tem a sua peculiaridade. Jesus ele diz,
Aquele que está falando é o que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diga que aquele que escreve a mais brilhante estrela da manhã. Diga que quem está escrevendo aqui é aquele que vai fazer com que o que vencer vai andar com ele de branco. Fala que aquele que está falando é aquele que tem a estrela, é aquele que tem a chave de Davi. Então todas as vezes que Jesus manda colocar essas nomenclaturas, é para entrar em confronto com aquilo que as igrejas estavam vivendo. Para a igreja de Sardes, ele está dizendo: ao que vencer, vou permitir que ande vestido de branco comigo. Por quê? Porque Sardes era uma região onde imperava era o comércio da lã. E por ter esse comércio de lã, o povo se corrompia em finanças. Diga aí em casa onde você está: vestes brancas falam de santidade. Vestes brancas falam de santidade. Versículo 4 e o 5 diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sardes era uma igreja grande e que vivia de glórias passadas. E ao decorrer dos anos, a igreja foi enfraquecendo, a ponto de viverem de fachada. Não existia mais forças para permanecerem em pé na fé. Sardes era uma igreja grande, Sardes era uma igreja que tinha fama, Sardes era uma igreja que tinha entendimento profético, mas que ao passar do tempo, Sardes se perdeu na fé. Sardes começou a viver com a fé decaída. Muitas vezes somos nós, como igreja do Senhor, vivemos de glórias passadas, achamos que somos ainda os mesmos que éramos 10 anos atrás, e vivemos de glórias passadas, porque eu fui, porque eu fiz, porque eu era, e a gente deixou com que a fé ficasse morna, e a gente não aqueceu mais a fé. Posso fazer uma pergunta a você? Você está vivendo como Sardes? Já não tem mais nenhuma fé? Você está vivendo de glórias passadas? Ou você está sendo fingido? Está vivendo uma vida de fachada, se vestindo de crente, falando como crente na frente dos crentes, porque lá fora você fala de todo jeito, já não tem mais responsabilidade nenhuma com o nome do Senhor. Como você tem vivido, querido? Como você tem vivido, querida? Será que é uma vida de fachada que estamos vivendo? Versículo 1 e o 2 do capítulo 3 de Apocalipse diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
eu sei as tuas obras. Isso é Jesus falando para o pastor da igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Como é que eu consigo ficar sem cultuar a Deus? Como é que nesse momento de pandemia eu prefiro estar assistindo filme, qualquer outra coisa, mas a gente não honra a alimentação que Deus preparou para te alimentar? Se desviou dentro de casa, já não serve mais a Deus, porque a tua vida não diz isso. Tu diz até que tem fé, mas cadê a tua fé? Me mostra as tuas obras, que eu te mostro a tua fé. A igreja de Sardes se desviou, achava que estava no apogeu, tinha nome que estava viva, mas ela estava morta. Talvez você é um desses que acha que está vivo, mas você está morto. E o Senhor está dizendo: igreja minha, eu te chamei hoje para dizer: viva, viva, viva. Versículo 2 diz: ser vigilante, seja vigilante, e confirma o restante do que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A gente quer ser tanta coisa, né, querido? A gente quer ser tanta coisa, né, querida? E Deus está dizendo assim, ó: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Você sabe o que precisa mudar. Não adianta se fingir achando que a palavra não é para você, não. Você sabe que é para você. Você sabe que Deus está falando com você. Tem um negócio aqui dentro de você, ó, incomodando você. E o choro é livre, viu? É a nossa esperança, o arrependimento. A igreja foi enfraquecida a ponto de viver de fachada, não existia mais forças para permanecerem em pé na fé, mas que ainda havia esperança. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a cabeça da igreja. Deus manda te dizer que ainda que você esteja vivendo de fachada, ainda que você esteja vivendo dizendo que tem nome de que é crente, nome que é santo, nome de que vive, mas está morto, Deus está mandando te dizer nesta noite: ainda há esperança para você, ainda há esperança para a tua vida. Aleluias. Ainda há esperança. Cristo é o cabeça da igreja. Você achava que ia acabar tudo assim? Você achava que o diabo já tinha ganho, não era? Você achava que você estava condenado, destinado a um futuro sem Deus? Deus está dizendo para você que se você se arrepender, Ele tira hoje você da situação que você se encontra. Agora o arrependimento tem que vir daqui, ó, genuíno, porque não adianta mais viver sendo isso que você é. Ou a gente decide entrar na rota do arrependimento, ou Deus vai esbagaçar o vaso, até você reconhecer quem é Ele. A igreja de Sardes achava que poderia viver daquele jeito,
A igreja de Sardes achava que poderia viver pecando, prevaricando, errando contra Deus e achar que Deus não iria requerer de Sardes. Meu irmão, Deus não tira o culpado por inocente, não. A gente acha que está tirando vantagem de Deus. Vai chegar a hora que Ele vai acertar a conta com a gente. Misericórdia, mas é verdade. Achamos que Deus está cego, que Deus é um velhinho gagá, que já está se aposentando, que está sentado no trono cochilando e está andando de cajado. Não, não, Deus não dorme. O guarda de Sião não cochila nem dormita, ele não dorme. Até quando vamos viver de fachada e achar que estamos na vantagem, que estamos enganando Deus? Deus não se brinca. A igreja de Sardes viveu isso. A igreja de Sardes achava que ia poder viver daquele jeito. Os 7 Espíritos de Deus diz respeito aos seus atributos. Se você puder abrir em Isaías 11, versículo 1 e 2, diz assim. Eu queria que alguém fosse contando comigo aqui quando eu disser, tá bom? Vai contando aí no dedo, tá bom? Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de quem isso aqui? De Jesus. Esse texto de Isaías é um texto messiânico, está apontando para Jesus. Vê lá o que é que vai acontecer sobre Jesus. Vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Vai contando aí comigo. E passará sobre ele o Espírito do Senhor. Quanto? 1. Marca aí. O Espírito de sabedoria. 2. Marca aí, Elton. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. O Espírito de temor do Senhor. 7. Então quer dizer que os 7 Espíritos de Deus são 7 atributos que estaria sobre Jesus. Repetindo, quais são os 7 atributos? Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de inteligência, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. O Espírito do Senhor, 7. 7 características do Espírito de Deus. Estes atributos estão em Cristo, e Ele quer derramar sobre sua igreja. Os atributos que estavam sobre Cristo, as 7 características ou 7 qualidades que havia no Espírito Santo e que estava sobre Cristo, é esse mesmo atributo Ele quer liberar sobre a sua igreja. Diga assim: eu recebo. A vida da igreja só depende do Espírito Santo, pois sem Ele a igreja perde a sua força. Sem Ele, sem o Espírito Santo, além da igreja perder a força, a igreja vai ficar fraca e morrer. O que mantém a igreja viva, o que mantém você vivo, é a força do Senhor. Sem a força, a igreja morre. Posso fazer uma pergunta? Ou você que está em casa não se sentiu fraco esses dias? Sabe por quê? Porque não está se alimentando. Sabe por quê? Não está buscando Deus como deveria buscar. Sabe por quê? Acha que para estar forte é necessário estar presente com os irmãos. Isso ajuda a fortalecer. Mas o que me mantém forte é a comunhão com o Espírito Santo.
O que me mantém forte é a comunhão com o Espírito de Deus. Você está forte em Deus? A igreja sem o agente do avivamento não tem poder nem vida. O Espírito infunde uma nova vida e um reavivamento. O Espírito Santo, ele infunde, ele vem e enxerta vida de Deus. E um novo avivamento na igreja. Por quê, pastor? Porque o agente do avivamento é o Espírito Santo. Só quem pode trazer vida onde tem morte é o Espírito Santo. Eu peço para que você deixe o Espírito Santo infundir em você vida de Deus, graça de Deus. As 7 estrelas, o Senhor tem total domínio. Nós vimos os 7 Espíritos de Deus e vamos ver agora as 7 estrelas que a Bíblia fala, que o texto fala. E as 7 estrelas, o Senhor tem total domínio, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, e Ele é pastor dos pastores. Vê o que vai dizer Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Se eu perguntar a vocês três aqui, quem são as 7 estrelas que o texto de Apocalipse fala? Não é apontar um para o outro não, é para dizer. Os pastores. As 7 estrelas são os 7 pastores da igreja da Ásia. E se eu falar para vocês que estão aqui também, por que os 7 Espíritos de Deus? Vocês vão me responder o quê? As 7 características que havia sobre o Espírito Santo. Aleluia! Ele está querendo dizer que Ele é quem tem domínio sobre as estrelas. Ou seja, Ele é quem tem domínio sobre os pastores. E na igreja de Sardes, a estrela de lá estava enfraquecida. Na igreja de Sardes, o pastor estava enfraquecido. Queridos, geralmente quando uma igreja está enfraquecida, podemos atribuir uma grande porcentagem de culpa daquele ato, daquela ação, daquela situação que foi constituído, está sobre a vida da estrela, está sobre a vida do anjo da igreja, está sobre a vida do pastor que foi levantado para brilhar naquele lugar, que foi levantado para ser luz naquele lugar. Então, se o pastor está mal, a igreja está mal. Se o pastor está mal, se o pastor está fraco, o rebanho estará fraco. A igreja de Sardes estava fraca porque o pastor deixou de brilhar há muito tempo. Ei, líder, tal como é você, tal é sua célula. Ei, pastor Christian e pastora Priscila que está assistindo, tal
como é vocês, é a igreja. Deus não vai cobrar do rebanho aquilo que é culpa do pastor. Deus não vai cobrar da célula aquilo que é culpa do líder. Faz quanto tempo que você não passa a célula para a sua equipe de 12? Faz quanto tempo que você não passa a célula para a sua equipe? Faz quanto tempo que você não acompanha nem para perguntar na célula como seu discípulo está? Deus, Ele tira aquilo que Ele deu. Se você está fraco, a sua célula está fraca. Se você morrer, a sua célula morre. Se eu, como pastor, não me aquecer em Deus, a igreja morre. Agora não queira cobrar dos pastores, nem queira cobrar dos seus líderes de célula aquilo que você tem sido negligente. Porque a igreja de Sardes, o pastor estava frio, o pastor estava fraco, mas a igreja estava corrompida. Porque é muito bom, eu estou fraco, é porque o pastor está fraco, eu estou fraco também. Eu estou fraco porque meu líder de célula está fraco, eu estou fraco também. Epa, tem coisa que é responsabilidade sua e Deus vai cobrar de você. Eu nunca pensei que eu ia passar uma fase de perguntar quem poderia pregar no meu lugar. Isso é difícil se levantar, eu doente. Foi difícil de levantar alguém para ministrar no meu lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito bom alimentar. É muito bom ser alimentado. Difícil é alimentar. Talvez apareceria bem mais gente para ministrar no meu lugar se a igreja estivesse ok, estivesse normal, porque queria status. Mas a gente precisa de alguém para ministrar. É complicado. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Pastor, que estou com medo. Você está com medo, você está em casa. O pastor está vindo aqui, arriscando saúde, andando de máscara, com álcool gel na bolsa. Está aí o álcool gel. O tubo de álcool ali, pega ali, Alto. Eu posso me arriscar, irmãos. Eu sei disso. Se eu peguei coronavírus, eu peguei já 2 vezes já. Eu posso me arriscar. Eu posso vir. Pode vir, Alto. Aqui o tubo de álcool. Vou até botar um pouquinho aqui para não perder o costume. Você entende que a gente, como rebanho, a gente precisa um do outro? Você entende que a gente, como igreja, a gente precisa um do outro, não é só esperar a vinda do pastor? Você entende que, como igreja, você pode fazer alguma coisa? Eu prego, e eu confio no que eu prego. A Bíblia diz: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, à minha casa. E ainda que chegue, eu vou passar 1 dia, 2 dias, 3 dias doente e estou bom. Porque Deus tem um negócio para o meu lado aqui, que eu não sei que nem mistério é esse não, que eu não passo mais de 2 dias, 3 dias doente não. Está aqui, a igreja cheia de mato para limpar. Cheio de mato. Você que é jovem, você que faz parte da igreja, você pode pegar uma enxadinha aqui, vir aqui ajudar a gente. Você sabe que você pode somar mais. Vamos viver de glória passada não, queridos. Porque eu já fiz. Eu também já fiz muito. Porque eu também já fui um dia. Vamos viver de glória passada não. Não vou fazer não, porque só quem faz sou eu. Ei, o teu negócio é com Deus. O teu negócio não é comigo não, não é com o homem não. O teu patrão é Deus. Quem te chamou para ser salvo foi Deus, não foi o pastor não. Então bota isso na tua cabeça que tu trabalha para Deus, tu faz para Deus. Fique querendo aparecer para pastor não, que eu não tenho nada para te oferecer não. O máximo que eu tenho para te oferecer é um lanche e um copo com água.
Mais do que isso eu não tenho. Coloca a tua fé em ação. Coloca a tua fé em ação. Diz: olha Deus, eu estou aqui porque eu sei que é o Senhor que é o meu Redentor, o Senhor que me comprou. Olha o que ele vai dizer no versículo 2: ser vigilante e confirma os restantes que estavam a morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmão, tua obra ou tuas obras têm sido perfeitas diante de Deus? Ah, minhas obras não podem ser perfeitas, não sou perfeito? Mentira, mentira. Se Jesus bota aqui na palavra, e ser vigilante e confirma o restante de quem estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, é porque nós podemos dar a Deus perfeição. Obras perfeitas não é andar em perfeição, mas é obras perfeitas. Ô pastor, me explica aí esse negócio de obras perfeitas. É quando eu tenho a intenção de acertar, de dar o máximo, de dar tudo que é de mim para Deus. Essa obra, ela é perfeita. Quais são as obras que estamos dando para Deus? A gente acha que está fazendo tanta coisa, irmão, porque a gente dá dízimo. A gente acha que está fazendo tanta coisa, irmão, porque a gente primicia, a gente oferta. É não, meu querido. Dizimar é obrigação do membro. Ofertar é voluntário, é segundo o meu coração. Primiciar é questão de fé e honra. Mais faz aquele que limpa o mato do que aquele que dá o dízimo, que devolve ao Senhor o dízimo, 10%, e acha que está fazendo muita coisa. Ah, já estou fazendo minha parte, estou fazendo isso, estou dando, estou fazendo. Ah, agora é com o pastor. A igreja de Esmirna é uma igreja miserável. A igreja de Esmirna era uma igreja miserável. Meu Deus, queridos, geralmente quando uma igreja está enfraquecida, podemos atribuir uma grande porcentagem aos seus líderes. Sardes ficou acomodada por conta da tranquilidade em que estava vivendo. É de desconfiar quando tudo vai bem. Ei, desconfie quando tudo está bem e não há nenhuma luta a se travar. Eu não quero dizer com isso, amados, que sempre estaremos em guerra. Não, não é isso que eu estou falando. Sempre precisarei estar travado numa guerra para dizer que é crente. Sempre estarei numa guerra travada para dizer que eu sou do Senhor. Não, mas também desconfie da vida do crente que não passa por luta. Desconfie também, no mínimo, é de se estranhar a ausência por tanto tempo. Ah, rapaz, faz tanto tempo que eu não sei o que é uma guerra. Faz tanto tempo que eu não sei o que é uma batalha. Faz tanto tempo que eu não sei o que é uma luta. Faz tanto tempo que eu estou assim. Soldado que não vive em momentos de lutas significa que vai ficar destreinado para a batalha. Soldado que vive com pouco treinamento, porque a luta é um treinamento, a arma dele vai enferrujar. Tem que passar o white lube, na espada. Tem que estar constantemente cuidando, da sua ferramenta de guerra, da sua arma. Porque na hora que você mais precisar, você pode travar.
Na hora que a luta chegar, você vai ficar destreinado. Por isso que Jesus, o Senhor, Ele é aquele que adestra a nossa mão para a batalha. Ele é aquele que nos treina para a guerra. Ele é aquele que nos encoraja e diz: filho, eu estou contigo. O que havia, pastor, com esta igreja? Primeiro, o que havia naquela igreja era o comodismo. O pessoal estava todo acomodado. Estava tudo acomodado. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: e ao anjo da igreja, e ao pastor da igreja, e à estrela da igreja, que está em Sardes, escreve, : isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Queridos, é muito perigoso o comodismo. Ele faz com que você fique paralisado, sem nenhuma reação. É assim ou não é? Fiquei paralisado. O que vai ter de gente voltando dessa quarentena tudo gordinho? É assim ou não é? É. Olha, Sérgio está mostrando as banhas ali, ó. Eu não sei o que é que está vendo comigo. O pessoal está dizendo que eu estou mais magro. Não estou mais magro? Oi? Não tem a ver com doença não. Estou mais maguinho, o pescoço aparecendo mais, ó. Irmãos, eu estava com... eu estava com 114 quilos e... 113, 114 quilos. Estou com 111. A quarentena está fazendo bem para mim, viu? Para tu tá não, é? A pastora está com aquele negócio lá de comer aquelas comidas diet de novo. O pastor está começando a correr dentro de casa mesmo e fazendo exercício. É eu, Levi, Priscila e Radassa. A gente precisa se cuidar, irmãos. Sabe por quê? Olha o que eu falei aqui, ó. O comodismo, ele faz com que você fique paralisado sem nenhuma reação. Aí você fica: amanhã eu faço, pastor. Ô pastor, deixe de falar esse negócio. Pule para o segundo tempo da ministração. Vai falar logo de negócio de gordinho, pastor. Olha, Elton já está com saudade do churrasco. Irmãos, é verdade. Comodismo, ele nos deixa mórbido. Ele nos deixa estacionados. Muitas vezes a pessoa quer reagir, mas não consegue. Sabe por quê? Não tem mais força, João. Quando a pessoa está no comodismo muito tempo, ele até quer sair dali, mas as forças são sugadas, minadas. Você quer sair, você quer de todo jeito sair, você quer dar um jeito, você quer, mas você não consegue. Deus está dizendo assim, igreja: filhos, vocês sabem que o pastor tem vocês como pai, como filhos. Vocês me têm como pai. E vocês sabem que o que eu falo aqui é para o bem de vocês. Faça alguma coisa. Saia do comodismo. Faça alguma coisa para sair dessa situação, querido. Ei, minha equipe de 12, vão fazer live, vão pregar na internet, vão fazer sermões, vão praticar, vão ler a Bíblia, vão orar. Faça desse momento algo que faça você crescer. Faça alguma coisa. Não fique enferrujado.
O que é que havia com esta igreja, pastor? Não só comodismo, mas também eles estavam vivendo um sono espiritual. Vê o versículo 2 de Apocalipse 3. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isso fala de quê? De sono. De alguém que achava que estava tudo bem, mas estava dormindo. Este sono que os atalaias estavam não era comum. Havia adormecimento que estava a cada dia enfraquecendo a igreja, e eles não estavam detectando, e com isso a igreja estava sendo minada. Deixa eu te dizer uma coisa, essa falta de energia que você está sentindo aí, quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia, isso é um inferno colocando você para dormir. O inferno está o inferno está cantando para que você durma. O inferno está ninando você e você não está percebendo que isso tudo que você está vivendo, esse sono descontrolado, é o inferno que não está querendo fazer você produzir. Posso fazer uma pergunta? O que é que você está fazendo para Deus nesse momento de quarentena? Posso fazer uma pergunta? O que é que você está somando para Deus nesse tempo de quarentena ou lockdown? O que é que você está produzindo para o reino? O que é que você está fazendo para o rei? O que é que você está executando para que o reino cresça? A igreja de Sardes estava dormindo, e a Bíblia diz para quem está cochilando, para quem está dormindo, para quem está desatento: ei, desperta tu que dormes, e Cristo e o Senhor te esclarecerá. Chega, acabou o sono, daqui a pouquinho nós estamos voltando. E o que foi que você cresceu, biblicamente falando? Está aí, as irmãs Elian e, esqueci o nome, Evelyn, lançam um desafio para a igreja, biblicamente, para ler a Bíblia. 90% dos que se inscreveram desistiram de ler a Bíblia. E está dizendo que está sem tempo? Tenha vergonha na sua cara. Tenha vergonha na sua cara. Como é que você está dizendo que você não tem tempo para ler Bíblia? Como é que você está dizendo que não está tendo tempo para crescer? Deixa de ser mentiroso. Coloque qualquer outra desculpa. Mas dizer que está sem tempo, isso é até perda de tempo você dizer isso. Vou conversar com Elia, vou conversar com Evelyn e Tamires também, né? Lançou um desafio também bíblico. E vou ver o nome dos desistentes, viu? Vou fazer isso essa noite. E vou chegar em cada um de vocês e mandar você criar vergonha na cara. Porque se não tem tempo de buscar a palavra de Deus, de buscar Deus, tem tempo para quê então? Tem gente, irmão, que vai dormir como cavalo, acorda como égua, não ora mais, não sabe o que é orar mais, não tem mais comunhão com Deus, perdeu tudo, perdeu as reservas, perdeu o alimento, não tem mais comunhão com Deus, não sabe nem orar mais. Se botar para orar, não sabe mais orar não sabe mais orar. Eu não vou nem perguntar aqui se vocês estão no desafio aqui, para não ficar ninguém envergonhado, viu? Dá vontade de perguntar. Se o pessoal da igreja colocar assim: pergunte, pastor, aqui, porque eu estou lendo, ó.
Eu pergunto. Se tiver 3. O que havia naquela igreja? Primeiro, comodismo. O que havia naquela igreja? Segundo, um sono espiritual. Terceiro, o que havia naquela igreja? Ela ouvia, mas não executava os ensinos da palavra. Olha aí, você está ouvindo o que o seu pastor está ministrando. Aquela igreja de Sardes, ela ouvia, mas não executava os ensinos da palavra. Ouvia, mas não executava. Olha aqui, ó, tá vendo onde disse, ó? Nayara disse, pergunta. Márcio Gravações colocou, pergunta 2 vezes, ó. Ah, bicho curioso. Márcio, que Deus traga cura sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que Deus abençoe a casa das minhas ovelhas, aqueles que estão enfermos, que estão doentes. Que Deus possa trazer consolo, possa trazer paz e saúde. Eu abençoo também a vida de Garrincha, o tio de Preta, que está hospitalizado. Que o Senhor seja a sua força, que o Senhor esteja sobre a tua vida, trazendo um novo tempo sobre a vida dele e restauração. Assim eu abençoo a saúde da igreja e dos seus parentes, dos seus amigos, em nome de Jesus. E todos aqueles que irão assistir essa ministração, que Deus traga paz, que Deus traga consolo, que Deus traga um novo tempo, em nome de Jesus. Então, aquela igreja, ela ouvia, porém não executava os ensinos da palavra. Vê o que diz o versículo 3 do capítulo 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O Senhor manda a igreja guardar o que tem ouvido e se arrepender de suas práticas e deixar de ser omissa. Ela omitia a situação que estava a cada dia lhe mostrando. A pior coisa que tem é eu ser omisso. Eu sei o que é para fazer, mas eu sou omisso.